Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? Reunidos em nome de Jesus para estudarmos, para refletirmos e para fortalecermos espiritualmente. Hoje, o nosso estudo é um tema muito especial, que é reencarnação e laços, né, de família. E quem vai enriquecer essa reflexão de hoje é a nossa irmã Cíntia Lorena. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Aline, é um prazer esse momento, né, de evangelho, o quanto a gente avança, evolui e traz paz, né, para nossa casa, nossos dias e nossa semana. É verdade. Antes de iniciarmos, né, a leitura e trazer aqui a reflexão, eu os convido a todos a se inscreverem no canal, né, a curtir, comentar. Vamos espalhar juntos o Evangelho do Cristo para mais corações. E não esquece de colocar seu copo com água para que os nossos benfeitores possam estar fluidificando durante o estudo. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Cristo, silenciar um pouco o coração. Mestre amado e querido, rogamos pela tua presença neste momento, que a espiritualidade se faça presente também, que possamos nos inspirar, levar com toda a verdade que há em nosso coração a tua mensagem. Rogo pelas tuas bênçãos, pela tua luz e o teu amparo. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19 a 23, né? E Cíntia, pode ficar à vontade de fazer a sua leitura e trazer a sua reflexão. Certo. Hoje a gente vai ler um tema, para mim, um dos temas mais interessantes da doutrina, né? Um dos temas, porque a doutrina, ela nos traz muitas revelações. E esse tema é os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. No item 19, a gente tem a leitura, iniciada no item 19, onde eu vou ler para vocês, de 19 ao 23. A união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da simpatia anterior que nos aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebe. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. O temor do aumento indevido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta que prova que não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo
sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um. Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra, sobre títulos diferentes ou, talvez, pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim reduzida, unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido, por ancestrais, tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação ancestral e descendentes, podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde ao estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas não vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estejam jamais certo de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que ele é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados, sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, individualmente com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há uma chance de se rever, contanto
que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há uma certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Então, assim, para mim é muito especial esse tema, porque é onde tudo começa, né? São os laços que são criados, é o lugar onde a gente se projeta enquanto indivíduo, enquanto ser humano, é quando a gente tem aqueles laços, a família, e pensar em estar numa encarnação com pessoas diferentes, né, como aqui no início, ele fala sobre caráter, gostos, inclinações, né, que às vezes não tem nenhuma semelhança com seus parentes. Muitas vezes a gente se encontra numa família onde nós mesmos não nos sentimos parte com alguns indivíduos que são da nossa família, porque são diferentes, né? Eu costumo dizer que quando a gente escolhe o nosso namorado, né, a pessoa com quem a gente vai conviver, a gente tem o poder de escolher aquela pessoa para conviver. E mesmo escolhendo, somos pessoas diferentes. Precisamos aprender a conviver. Muitas vezes precisamos ter muita conversa para poder um entender o outro, porque foram criados diferentes, né? São situações diferentes, criações diferentes, às vezes a idade é muito diferente. Então, muitas vezes a gente se chateia, a gente não entende o outro, a gente não consegue compreender o porquê que está vivendo aquela situação, por que eu estou vivendo isso, por que fulano faz isso sempre, ele sabe que eu não gosto. Ou, por exemplo, a gente tem um irmão que a gente tem dificuldade de convivência, porque é muito diferente de nós. E até mesmo, às vezes, a gente consegue compreender aquele irmão tanto que a gente diz, meu Deus, eu não sei viver sem ele, né? Então, são inúmeras situações que a gente passa, que a gente vive, e que a gente consegue ter uma melhora, uma evolução espiritual através tanto daquela pessoa que é muito parecida com a gente, e aí a gente consegue entregar o nosso melhor a ela, né? A gente consegue dividir o nosso melhor, a gente consegue ser completa, ser quem somos com aquela pessoa, e isso acontece também muito com amigo, né? Às vezes a gente encontra um amigo que parece que é irmão, né? Porque parece tanto. Às vezes a gente pensa numa coisa, um amigo pensou, ligou para você primeiro do que você. E aí você, caramba, ele pensou nisso, ele a sintonia, né? Então, às vezes, a diferença entre um irmão e outro, ou algo que eu não goste no meu pai ou na minha mãe, isso vai gerar uma indiferença para mim até que eu consiga entender a transformação acontecer, né? O porquê que aquele pai que às vezes tem um vício e que eu não gosto particularmente, porque me afeta negativamente, por que eu estou naquela família? Qual o meu propósito de estar ali, né? Qual é o intuito de Deus me colocar naquela família? Então, a gente começa a refletir não negativamente sobre isso que a gente está passando, né? Seja com o pai, seja com a mãe, estou dando um exemplo, mas às vezes é até um tio ou uma tia, e aí por quê? Por que disso, né? Porque a gente tem que evoluir, porque a gente tem
é o que a gente vinha conversando, eu e a Aline, que eu falei assim, às vezes a gente não tem a noção da proporção do bem. E aí, esse bem que a gente faz ali, ele contagia o ambiente. Ele contagia aquele lugar que a gente está, né? Às vezes, quando a gente faz uma atividade, até mesmo no centro, né? Quando a gente faz alguma atividade, e a gente é que é tratado naquele momento, né? A gente se doa tanto que, no final, a gente quem está se sentindo bem, né? Então, isso é uma luta diária também que a gente tem que fazer em casa, não só fora de casa. Eu digo muito que bom seria se a gente fosse com os outros na rua, no nosso trabalho, com os nossos amigos, se a gente fosse tão bom em casa também. E eu acho que a gente tem que ser bom o suficiente em casa, né? E depois na rua. Sim. A gente tem que treinar isso, né? Dizer o quanto ama, dizer o quanto aquela pessoa é especial para você. Às vezes a pessoa não tá num dia bom, né? Às vezes a gente chega em casa cansada e não tá bem, e precisa fazer comida, e precisa colocar filho para dormir, e precisa. E aí o marido chega, meu amor, como foi seu dia? E um abraço, um aperto na mão, um beijo, muda tudo. O sorriso de uma criança quando você chega em casa, às vezes você chega tão cansada, ai meu Deus, ainda tem menino pra, né? E aí, aquele sorriso, aquele abraço, aquele chamego, muda tudo, né? Então, assim, tanto a gente precisa saber lidar com os momentos difíceis, as situações difíceis, e tentar refletir e trazer essa reflexão para algo que venha contribuir com a nossa evolução, como também a gente precisa viver esses momentos que são tão bons, que são provocados, né, por quem amamos, para que a gente também consiga ter dias mais leves, né? E outra parte que me chamou muita atenção, que até já falei um pouco, são que os maus, eles se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que eles recebem. Às vezes, a gente se preocupa muito com aquela pessoa, e a pessoa não gosta, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um parente que fuma, e aí ele passa por uma situação de saúde, e aí você, por que você não para de fumar? Vai ser tão bom para você, para sua saúde. E aí aquela pessoa, naquele momento, ela não entende. E aí ela se chateia. E aí, em outro momento, você insiste. Ou seria tão bom que você parasse de fumar. E às vezes, não é isso que aquela pessoa precisava ouvir. Não é isso. Às vezes, o que ela precisava ouvir era o acolher. Era uma outra forma de você tentar dizer para ela que você está preocupado com ela, né? Mas, às vezes, a forma com que a gente expressa a nossa preocupação traz para aquela pessoa a insegurança. Eu estou fazendo errado. Deixa eu fazer errado. Me deixe. Sou eu que quero. Eu estou provocando mal a mim, né? Às vezes as pessoas dizem isso. E é o que eu sempre digo no consultório, é que, às vezes, a forma que a gente aborda aquela pessoa é que foi uma forma violenta, que aquela pessoa não estava preparada para receber aquilo ali daquela forma. Mas, quando você começa a cuidar, quando você começa a mostrar preocupação, quando você começa a esbanjar amor, às vezes aquela
aquela pessoa, ela deixa de fumar pelo simples fato dela querer viver mais, dela querer viver o que ela não viveu, querer estar em lugares que ela não conseguia estar, fazer o que é. Muitas pessoas hoje estão indo para a corrida como um meio de se sentir livre, de sair daquele espaço midiático do celular, né, estar preso às redes sociais, e eu vejo quantas pessoas estão ficando mais saudáveis pelo simples fato de procurar um exercício físico. E aí, às vezes, seria você chamar aquela pessoa para fazer um exercício. E ela se sentir parte daquele movimento, daquele lugar, se sentir bem, se sentir especial naquele lugar. Às vezes eu vejo muito grupos de academia que se tornam amigos, aí já levam um irmão, já levam um pai, e às vezes era uma pessoa que não era ativa, né? Não tinha uma vida ativa. E começa a ter porque foi contagiado pelo amor. Foi contagiado pela energia boa, positiva do lugar. E a consequência foi ele deixar hábitos que existiam e não eram bons para eles, que às vezes trazia algum sofrimento, né, na casa. Então, o quanto bem que a gente provoca dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ele se converte em dias melhores, em momentos melhores, em situações confortáveis, né? Então, é muito para a gente refletir essa questão da encarnação, né? Hoje eu digo muito, tudo que eu passo estava escrito de passar assim. E quando a situação é difícil, eu me pego, meu Deus, me ajuda. A espiritualidade precisa me ajudar. Eu preciso tomar a melhor decisão. Eu preciso fazer o que é melhor nesse momento. Mas eu não sei o que eu consigo fazer. E aí, naquele momento, eu consigo sentir a paz e a tranquilidade na decisão que eu preciso tomar. Então, uma das coisas que a gente precisa refletir muito. Se está difícil, se é algo que precisa melhorar, eu preciso trazer Deus para minha casa. Eu preciso dar espaço à espiritualidade trabalhar na minha casa. Seja com o evangelho no lar, seja com uma palestra que eu assisto, seja com um momento que eu tenho na minha casa de ler o evangelho todos os dias. Tudo isso, aos poucos, vai trazer para a gente um aconchego, uma forma de que as coisas vão se ajustando, né? E por mais que, às vezes, o medo, a angústia, a ansiedade, momentos difíceis vão vir, a nossa casa, ela está estruturada. Ela tem uma boa base. Então, ela vai suportar aquele terremoto, ela vai suportar aquele momento difícil, vai suportar porque tem uma base. Ah, Cíntia, mas só eu faço o evangelho na minha casa. É o suficiente. É o suficiente. Né? E digo isso porque eu faço o evangelho na minha casa. Então, não se canse de abrir seu evangelho. Não se canse de fazer o bem dentro da sua própria casa. Não se canse de cuidar das pessoas que estão com você. Não se canse de trazer o bem para dentro da sua casa e não se canse de fazer o bem. Porque às vezes a gente diz, sempre sou eu que faço, né? Mas esse é o motivo de você ter nascido aí. Esse é o motivo de você estar aí, né? Então, para mim, Aline, é um evangelho que uma parte do evangelho que quando eu penso em algumas dificuldades que eu passo,
né, em família, é uma parte que eu leio, que aí eu volto a refletir o porquê de tudo isso, o porquê que está passando. E eu deixo isso como reflexão para todo mundo, né? Coloque seu copinho de água, peça direcionamento à espiritualidade, abra o evangelho. Assim, que eu não tenho o evangelho. Hoje, com a internet, em todo canto tem, né? É só Não colocar tem lá, desculpa. não tem desculpa. E acho que é isso. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa das minhas anotações. Uma coisa bem importante que eu anotei aqui. A reencarnação, ela não separa, ela une. Sim. Pela pluralidade das existências, temos a oportunidade de corrigir erros, refazer relações e fortalecer o amor verdadeiro. Eu acho que essa parte, ela contempla o todo, o porquê de Sim. estarmos aqui, né? Eu brincava muito antes de conhecer o evangelho, que eu dizia assim, eu não pedi para nascer, eu pedi sim. Como pediu? Eu pedi sim. Então, eu preciso aproveitar para organizar o que ficou pendente, né? Então, é exatamente isso: corrigir erros, refazer relações e fortalecer o amor verdadeiro, que é o que fica. É isso. E quando falamos de reencarnação, né, Cíntia, e laços de família, a gente tem que lembrar que são reencontros de alma, né? É. Às vezes, um filho difícil nessa existência, em outros, ele foi um amigo, um pai, né, uma mãe, no qual tivemos um grande desentendimento. Então, a reencarnação, para mim, eu sempre costumo dizer, é uma escola de almas, né? Porque e o lar, ele é o primeiro templo em que nós temos que exercitar o amor verdadeiro. Então, eu sei que em cada família, toda família, né, enfrenta dificuldades, às vezes é um pai, uma mãe, um irmão ali, difícil de lidar, mas lembre-se com todo carinho que aquele espírito que é tão difícil, né, de lidar, de se conviver, é o espírito que mais te ama, porque ele aceitou estar do nosso lado, né, para ajudar a gente também a evoluir, né? Então esse é um ponto que me encanta também no Evangelho segundo o Espiritismo, de trazer esse autoconhecimento, essa fé raciocinada, de que todas as vezes em que enfrentamos dificuldades da nossa vida, seja por dor, seja por problemas financeiros, seja também emocional, enfim, como um todo, ele tem uma lição por trás de tudo isso, tem um propósito por trás de tudo isso, então todos nós estamos aqui aprendendo, né? Então que possamos seguir, né? Exercitar o Evangelho no lar, porque esse é o nosso ponto de encontro com Jesus, onde nós estamos fortalecendo, né, a nossa fé e a nossa caminhada. E concluo aqui também, né, as minhas palavras, agradeço demais, Cíntia, pela sua reflexão, que foi linda e profunda, né? E para fechar aqui o nosso evangelho, eu a convido a fazer a prece final. Sim. Vamos fechar os olhos, acalmar o nosso coração. Mestre amado, obrigado pela oportunidade de hoje estarmos aqui no Evangelho, refletindo sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos. Obrigado também à espiritualidade amiga que esteve conosco, que nos guiou, que nos trouxe muitas reflexões,
né, para que hoje pudéssemos ter o conhecimento necessário, que nós possamos ter tocado o coração de muitas pessoas, que possamos ter entrado em muitas casas e que assim modificamos pensamentos e ações para o melhor, para o bem. Pedimos também, Pai, que nos abençoe para que possamos tomar decisões nos nossos no nosso dia a dia, que possamos perdoar, né, os nossos irmãos, podemos melhorar enquanto pessoas todos os dias, para que a gente possa, de fato, aprender a amar como você nos ama, como você nos ensina, como você nos traz a palavra, e que possamos ter uma semana abençoada, que possamos conseguir ter paz e tranquilidade na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida em casa, com os nossos familiares, e que o Senhor possa também chegar com amor nessas pessoas que precisam, que são nossos familiares, que têm as nossas divergências, e que possamos, aos poucos, aprender uns com os outros e amar a cada dia mais e usar a nossa reencarnação da melhor forma, né? E que possamos aproveitar. Obrigada, Pai. Obrigada, espiritualidade. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto estavas recebendo essa prece, me veio uma intuição muito forte de dar mais uma palavrinha aqui, né? Que nessa jornada, todos nós iremos enfrentar dentro do seio familiar muitas dificuldades, né? Não só eu, Aline Miriam, tenho as minhas dificuldades, como o meu pai também tem as dificuldades dele. Então, que possamos ser acolhida, não esperar apenas o acolhimento, que possamos ser acolhida e que nessa reencarnação possamos olhar para as nossas famílias com ternura e com compaixão. Então, muito obrigada, Cíntia, pela tua presença, pelas tuas palavras que foram maravilhosas e também esclarecedoras. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Que Jesus os abençoe, derrame todas bênçãos na sua vida, né? E que receba cada reflexão da nossa irmã Cíntia, cada palavra aqui dita como uma semente de luz no seu coração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.